Olá, futuro aprovado 2021. Bem-vindos a esse grande evento. Meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional há mais de 7 anos nos maiores cursinhos do país, nas universidades aqui em Belo Horizonte. Sou autora de 10 livros publicados e sou concursada. Muitas pessoas me perguntam, Prof, você é concursada? Sim, gente, sou concursada. Aos 23 anos eu fui aprovada no concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental no estado de Minas Gerais, é uma das carreiras mais valorizadas do estado de Minas Gerais, e eu abandonei essa carreira para ser professora, para atender ao meu chamado. E hoje eu tô aqui para te ensinar que é sim possível, é possível esgotar toda a matéria de direito administrativo e toda a matéria de direito constitucional em uma semana e responder a mais de 5.000 questões de prova. Então é uma semana para administrativo, mais 5.000 questões de administrativo, uma semana para constitucional, mais 5.000 questões, e isso que vai te preparar com a ferramenta certa, gente. E é assim que você vai conseguir mudar a sua vida. Eu sei que você quer alcançar uma estabilidade financeira, um sucesso profissional, eu sei que você busca o cargo público, você quer dar condições para sua família, quer viajar todos os anos, e eu mudei a minha vida através da aprovação. Eu já fui você, eu já estudei materiais como você, eu já passei por isso. E é por isso que eu desenvolvi um método totalmente diferente. Nos últimos 7 anos, gente, eu analisei mais de 34.597 questões de direito administrativo e 23.722 questões de direito constitucional. Eu respondi todas essas questões, eu coloquei todas essas questões em uma planilha e eu fui desenvolvendo uma metodologia única. Mas eu vou te contar uma história, vou te contar como é que eu cheguei nessa ideia. Gente, quando eu estava buscando alcançar a aprovação, eu estudava como vocês, com materiais extensos, assistia várias videoaulas, centenas de videoaulas, começava a assistir animada, professores ótimos, mas aí eu ia esquecendo da matéria, eu estava vendo a videoaula e ia esquecendo, na hora da prova eu errava, eu pegava aqueles livros enormes de direito administrativo, direito constitucional e eu não lembrava, não entendia muita coisa, porque era muito complexo, vai e volta, aquele vai e volta, né? Era complexa a escrita, a forma de explicar era difícil, então eu sentia aquela dificuldade. E eu fiquei naquela etapa ali do meu aprendizado, eu resolvi fazer o seguinte. Falei, olha, eu vou simplificar para mim, eu vou criar um caderno de exemplos. Cada conceito que eu estudar, eu vou criar um exemplo. Porque eu entendi que você desenvolvendo e criando uma história, você se conecta melhor com aquele conteúdo e eu conseguiria lembrar. Então eu fui elaborando um caderno de exemplos, um conceito, um exemplo, um conceito, um exemplo. E aquilo ali facilitou muito a compreensão da matéria e a memorização. Mas mesmo assim, eu ainda perdia muito tempo assistindo muitas videoaulas, lendo aqueles livros e PDFs grandes, e na hora de fazer questão, eu esquecia alguns conceitos, eu errava a questão. E eu falei, não, gente, tá errado. O meu foco tem que ser na resolução de questões. Eu tenho que ficar mais tempo resolvendo questão do que lendo livro, do que assistindo videoaula, porque a nossa memória, gente, é uma memória seletiva. Você, se eu te perguntar o que você lembra da sua infância, você vai lembrar de alguns acontecimentos. Tem muita coisa que você não lembra e que você viveu. Imagina lembrar de um livro de direito. Imagina lembrar de um livro da Constituição, de uma lei seca. A nossa memória ela é seletiva justamente para guardar somente as informações mais importantes, mais relevantes que a gente guarda. O resto, a memória, a mente descarta. Então, sabendo disso, eu falei, vou ficar mais tempo resolvendo questão e assim eu vou fixando aquela matéria, a questão que eu erro eu presto mais atenção e vai ser ótimo dessa forma, assim eu vou conseguir um resultado mais eficaz. E na medida que eu ia resolvendo as questões, eu percebi que alguns aspectos se repetiam muito. E hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai responder aqui juntos 35% das questões sobre poderes administrativos, 29% sobre questões de atos administrativos e 37% das questões sobre licitações públicas. Gente, olha como que essa aula é poderosa, olha, em uma horinha só, e vai ser possível, eu vou te mostrar. Nessa época lá que eu estava fazendo as questões, eu percebi que alguns aspectos eram recorrentemente cobrados. E aí então eu entendi, o livro não precisa ser um livro muito extenso, ele não precisa ser muito grande, não tem por que ser tão grande assim, não precisa ter 1.000, 2.000 páginas. E eu não preciso assistir 200 horas aula para entender, para fazer uma prova, não preciso, porque nem tudo aparece na prova. E eu percebi que muitas vezes o professor
tentando esgotar todo o edital, ele ficava lá um tempão, horas explicando um conteúdo que era um conteúdo pé de página. E eu com aquele conteúdo ficava desesperada ali, aquilo não entendia muito bem, ficava prestando atenção. Eu pegava 70% da minha energia para memorizar aquele conceito pé de página. Só que a chance daquele conceito aparecer na prova de concurso era de 2%, só 2%. Eu pegava 70% do meu tempo, da minha energia, tentando lembrar, memorizar conteúdos que tinham 2% de chance de aparecer na prova. Era como se eu estivesse perdendo a minha vida, porque eu estava empregando muito esforço naquilo, quando eu chegava na prova, aquilo não aparecia. E se aparecesse, gente, ia garantir para mim só um pontinho, só um pontinho. E aí o que eu vi? Percebi que alguns conteúdos caem sempre. Se eu focar nesses conteúdos que caem sempre, se eu estudar esses conteúdos que caem sempre, eu garanto 90% das questões, de acerto das questões, e eu passo para a segunda etapa. E eu comecei então a fazer essa estatística. Eu resolvi a questão, fazia meu caderno de exemplos, resolvia a questão e anotava qual que era a frase, qual que era o conceito que respondia aquela questão. Aos poucos eu fui percebendo que algumas frases, alguns conceitos respondiam o maior número de questões. E eu fui aglutinando, olha, essa frase aqui responde a 300 questões. Essa frase aqui responde a 500 questões. E aí eu filtrava no meu Excel aquelas frases que respondiam o maior número de questões e revisava isso antes da prova, porque a chance de aparecer aquela matéria era muito maior. E foi assim que eu fui aprovada. Eu alcancei a aprovação assim, deu muito certo. E hoje, gente, eu trabalho dessa forma. Hoje eu mostro para vocês uma forma de aprender direito administrativo em 24 horas e direito constitucional em 24 horas, respondendo mais questões, focando 60% do seu tempo respondendo questão. Todos os meus materiais são fininhos assim, gente, e respondem a qualquer questão de prova. Eu não vou mostrar material, não, que isso a gente vai conversar depois. Mas todas as questões de prova são respondidas por um material que tem só 300 páginas. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso para os meus alunos? Fiz as estatísticas dessas 34 mil questões de administrativo, 23 mil questões de constitucional, encontrei os aspectos mais cobrados, encontrei as frases mais importantes e falei, vou desenvolver uma videoaula, um aulão explicativo para cada capítulo, cada tópico do edital. A pessoa tem a videoaula, porque a videoaula é boa, ela explica, o professor facilita muito, mas ela também tem um texto que é o mais enxuto possível. Beleza, e assim eu fui desenvolvendo um trabalho. Hoje eu tenho mais de 13.972 alunos aprovados, gente. É um número incrível, porque eu fiz isso tudo sozinha. Ninguém fez esse trabalho como a prof. Por exemplo, eu tenho essa página aqui, tá vendo? Ela tem partes em amarelo, verde e vermelho. Eu fui classificando as partes do texto, fui desenvolvendo um texto cheio de exemplos, cheio de macetes, que era o meu caderno de exemplos e macetes, e fui encaixando nesse texto as questões. Frases que respondiam até 100 questões foram colocadas em verde, frases que respondiam a mais de 200 questões em amarelo, frases que respondem a mais de 300 em vermelho. Fui encaixando as questões e fui colocando essa coloração para que o aluno tivesse mais atenção. Gravei uma videoaula para cada capítulo, expliquei também cada página do material em uma audioaula. E aí, por exemplo, gente, essa página aqui, só uma página, só essa página aqui, responde 987 questões. E eu pensei, gente, como é que o aluno vai acreditar nisso, meu Deus? Ele vai acreditar aproximando o celular do QR Code de questões e fazendo as 987 questões, eu mostro pra ele. E foi assim que eu tornei possível estudar, aprender uma matéria que em qualquer outro cursinho aí vai demorar aí um mês. Vai demorar um mês, no mínimo, para estudar direito administrativo, um mês, no mínimo, um mês e meio para estudar constitucional, e eu vou te ensinar em 1/5 do tempo, com 1/5 de páginas. Mas aqui, já expliquei para vocês a minha história, já expliquei para vocês que eu também, gente, já achei difícil, desafiador. Muitas vezes eu perdi a questão de prova por falta de memorização, por não lembrar, já estudei isso, mas será? Muitas vezes eu senti que eu não era capaz, muitas vezes eu senti que aquele conteúdo era difícil demais para mim. Por isso que eu tô aqui. Esse é o meu grande objetivo. O meu objetivo é tornar mais simples o direito, que tem que ser simples.
Albert Einstein fala, se você realmente entendeu alguma coisa, né, um conceito, explique para uma pessoa de uma forma tão simples que até uma criança de 6 anos consiga entender. E é isso que eu faço. Eu explico de uma forma simples e mostro que com essa forma simples você consegue acertar qualquer questão de prova. Eu tô aqui para facilitar a sua vida, porque o direito, gente, é algo que todo mundo tem que saber. Vivemos em sociedade. Mas tudo bem, prof. Deixando aí a sua apresentação, a sua história, conta pra gente aí quais que são os 35% das questões de prova que são respondidas por alguns conceitos que você falou. Gente, vamos falar sobre poderes, que essa é uma matéria extremamente importante. Os poderes mais importantes para a sua prova de concurso público são os poderes de polícia e o poder disciplinar. Esses dois poderes que podem aparecer na sua prova. Vou te explicar primeiro o poder de polícia e o poder disciplinar e vou te falar quais são as frases que têm a maior chance de aparecer na sua prova. Fica comigo. Poder de polícia é o poder que a administração, que o Estado tem para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Tipo assim, eu gostaria de correr com o meu carro, mas eu não posso correr. Por quê? Eu tenho que respeitar o sinal de trânsito. Sinal de trânsito tá o quê? Organizando o trânsito na cidade, para que todo mundo consiga o quê? Para que todo mundo consiga se deslocar. Beleza? Isso é poder de polícia. O poder de polícia, ele atua na maioria das vezes de forma preventiva. Preventivamente eu coloco um sinal de trânsito para evitar algum tipo de acidente. Mas se você não cumprir as normas do poder de polícia, você vai ser o quê? Punido. O poder de polícia também atua de forma repressiva se você não cumprir aquela determinação. O poder de polícia, ele cria em regra obrigações de não fazer. Não ultrapasse o sinal, né? Não ultrapasse o limite de velocidade. Em algumas situações, o poder de polícia, ele tem um caráter autorizatório. Algumas atividades, gente, como são atividades de risco ligadas a interesses públicos, a gente só pode realizar se tivermos uma autorização do poder público. Por exemplo, para abrir um restaurante, eu preciso de uma autorização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária restringe a minha liberdade individual de abrir o meu restaurante e fala: você só pode abrir o restaurante se estiver cumprindo as normas da vigilância sanitária. Olha a minha liberdade individual sendo o quê? Restringida, né, pela vigilância sanitária. Isso é poder de polícia. O poder de polícia também se manifesta mediante a restrição, limitação do uso, gozo e disposição da propriedade privada. Se você tem um terreno, por exemplo, localizado à beira-mar e queria construir um arranha-céu, geralmente, né, nos prédios que estão à beira-mar, a prefeitura estabelece uma altura mínima para garantir a circulação de ar naquele município. Então você, mesmo sendo dono daquele terreno, não vai poder construir um arranha-céu, porque você vai ter que respeitar um limite de altura mínima estabelecido pela prefeitura. Isso também é poder de polícia. Limita o uso, gozo e disposição do seu imóvel, da sua propriedade, beleza? Gente, quanto ao poder de polícia, a gente tem que lembrar que existem alguns atributos, algumas forças, né, que esse poder de polícia tem. O primeiro atributo é a discricionariedade. O que é isso? Gente, a gente sabe que o Estado segue o que está na lei, mas a lei não consegue prever tudo que pode acontecer no caso concreto, não consegue prever tudo. Então existem situações em que o agente público tem uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar naquela situação. Essa margem de liberdade a gente chama de discricionariedade, oportunidade e conveniência, correto? Uma liberdade que o agente público tem. Então, quando eu falo de poder de polícia, tem que lembrar que o policial, quando ele analisa que seu carro está mal estacionado, ele vai fazer uma análise o quê? Subjetiva, uma análise discricionária dele e vai verificar, poxa, isso é uma infração leve. Não, isso é uma infração média. Esse enquadramento de leve ou média, esse enquadramento é uma análise discricionária do policial. Então, na maioria dos casos que decorrem do poder de polícia, os atos gozam desse atributo de discricionariedade. Mas existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados, como o ato da licença. L de licença, L de quê, gente? L de licença, L de lei. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Olha como é que é importante, gente. Olha como é que é importante essa parte de poder de polícia, hein? Meu Deus do céu. Todos esses macetes estão aqui. L de lei. Para você construir no seu terreno, você tem que ter uma licença para construir, sabia? O município vai emitir essa autorização para você desde que você apresente toda a documentação em conformidade com a lei. Ou seja, se você apresentar a documentação correta, o município tem a obrigação de conceder a você a licença. Outro atributo, imperatividade. Gente, quando eu falo de poder de polícia, eu falo da prerrogativa que o Estado tem de impor
Imposição. Não ultrapasse o sinal. É uma imposição, gente. Essa imposição decorre do poder de império, do imperador, poder do Estado. Por isso que a gente fala que esse poder de polícia vai ser exercido em sua totalidade, né, por pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado podem até exercer alguns atos de execução do poder de polícia. Execução, assim, os poderes de mando permanecem com as pessoas jurídicas de direito público, com o Estado. Agora, a execução, algumas etapas de execução podem ser delegadas a particulares, né? O Estado estabelece o limite de velocidade de uma determinada rodovia. Esse é um poder de mando, de império, de restringir a sua liberdade de sair correndo, mas o Estado contrata uma empresa privada só para colocar os radares de fiscalização. Pode? Pode. A empresa que determinou o limite de velocidade? Não, a empresa só colocou o radar. Aí pode. Tá vendo? Imperatividade. Além disso, o próximo atributo, coercibilidade. Coercibilidade, coerção. Eu tô falando de punição. Se você não cumpre as ordens que decorrem do poder de polícia, você vai ser multado, você vai ser punido. Vai, cidadão, vai ser punido. E a autoexecutoriedade, esse atributo tá super na moda. Sabe por quê, gente? A autoexecutoriedade é aquele atributo que não tá presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia. Somente em situações urgentes e emergenciais. Tipo assim, você parou seu carro no meio da rua, no meio de uma avenida movimentada. O policial vai só te multar para que você, nas próximas vezes, não estacione lá? Não. O policial vai auto-executar. Ele vai rebocar o veículo, beleza? O poder de polícia é muito importante porque foi o poder de polícia que falou pra gente ficar em casa na quarentena. Foi o poder de polícia que falou que os shoppings não poderiam abrir durante esse período, né, da pandemia, não poderiam abrir, restringiu a liberdade individual do comerciante de abrir em prol do interesse da coletividade. Esse poder é importante. Inclusive, se a boate abriu ali de uma forma indevida, né, festinha clandestina, a prefeitura, né, o Estado pode fechar aquela boate, pode auto-executar aquela medida, porque é uma situação emergencial. Dica para você lembrar, gente, dos atributos do poder de polícia. Dá uma olhadinha aí. Dica, ó. Dica, galera. Dica, gente. Dá uma olhadinha na dica. Tá vendo? Dica D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade e A de autoexecutoriedade. Mole pra vocês. Beleza, gente? Sobre poder de polícia, esses são os aspectos mais importantes e eu quero falar um pouquinho sobre o ciclo do poder de polícia. O poder de polícia, ele se desenvolve em um ciclo. Primeiro vem a ordem que decorre do poder de polícia. Essa ordem limita a minha e a sua liberdade individual, a minha e a sua liberdade individual, em prol da coletividade. Tipo assim, completou 18 anos. Quem disse que você tem condição de dirigir? Quem disse? Quem disse que você não representa um perigo para a sociedade? Completou 18 anos, só pode dirigir tendo o quê? Carteira de habilitação. Olha o poder de polícia restringindo a liberdade do rapazinho aí que completou 18 anos. Só vai poder dirigir se tiver uma carteira de habilitação. Segunda etapa, tirou a carteira. É aquela etapa de consentimento. Nessa etapa, o poder de polícia concede, né, àquela pessoa o direito de dirigir um carro. Essa etapa de consentimento, ela pode ser eventualmente delegada a particulares. Uma empresa privada pode ser contratada pelo poder público para fazer essa etapa do consentimento, de verificar se aquela pessoa tem condição de dirigir? Pode. Porque nesse caso, a empresa privada vai tão somente o quê? Verificar se aquela pessoa atende os requisitos na lei, se ela tem condição, se ela passou no exame, etc. Aí, essa etapa do consentimento, que é a segunda etapa do ciclo de polícia, pode ser delegada a particulares. Terceira etapa, gente, etapa de fiscalização, né? Ele tá agora com a carteira de habilitação, mas vamos fiscalizar. Quem disse que ele não tá por aí dirigindo sem respeitar as normas? Tem que fiscalizar. Essa etapa de fiscalização, ela pode ser delegada a particulares? Pode. O poder público pode contratar uma empresa para colocar radar nas rodovias, empresa privada? Pode. Porque essa etapa é uma etapa de mera execução. Não foi a empresa que definiu o limite de velocidade, não foi. A empresa está só executando uma ordem que decorre do Estado. Pode também ser delegada. Além disso, a última etapa, gente, etapa de aplicação de penalidade. A quarta etapa do ciclo do poder de polícia. Olha como é que ela funciona.
Pensa comigo. Eu agora já estou fiscalizando, o Estado está fiscalizando junto com essa empresa privada para ver se aquele rapaz ele está dirigindo da forma correta. Mas ele está o quê? Ultrapassando o sinal, ultrapassando o limite de velocidade. Vamos puni-lo através da multa. Essa etapa de aplicação de penalidade será obrigatoriamente executada por pessoas jurídicas de direito público. Então lembra disso. Beleza, falamos sobre o poder de polícia. Agora eu quero falar com você sobre o poder disciplinar. Olha esse nome, disciplinar. É o poder que a administração pública tem de disciplinar aqueles que estão que são pessoas que têm vínculos de natureza especial com o Estado. Quem são essas pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado? Os servidores públicos e os particulares contratados pelo poder público têm um vínculo de natureza especial, é diferenciado. Porque, gente, enquanto o poder de polícia, todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós temos que seguir aquelas determinações que decorrem do poder de polícia. Todos nós temos que, por exemplo, respeitar as normas de trânsito. No poder disciplinar é diferente. Não é todo mundo que o Estado pode disciplinar, não. Somente os servidores e os particulares que foram contratados pelo poder público estão sujeitos a esse poder disciplinar. Não é todo mundo, não. Lembra aí de quem te disciplinou na vida. Alguém deve ter te disciplinado, né? Pelo amor de Deus, alguém deve ter te disciplinado. Quem te disciplinou? Seus pais, seus professores, que tinham um vínculo de natureza especial com você. Em razão desse vínculo de natureza especial que o servidor tem com o Estado, se porventura o servidor descumpre uma ordem funcional, né, uma norma que está no seu estatuto, se ele descumpre um dever funcional, ele vai ser punido pelo poder disciplinar. Prof, como é que funciona essa punição? Acontece de qualquer forma? Não, gente, o Estado, para punir, ele tem que conferir, né, ao servidor o direito de quê? De contraditório e de ampla defesa. O direito ao contraditório e ampla defesa está presente em todas as situações que o Estado estiver punindo. Aí você vai lembrar do poder de polícia? Não, prof. Por exemplo, eu fui multado e não tive direito de me defender. Fui multado, decorre do poder de polícia a multa, né? E eu não tive o direito de me defender. Como assim? Você tem sim o direito de se defender, gente. Chegou uma autuação na sua casa daquela multa, você pode o quê? Recorrer. Você pode se defender. Você tem esse direito de defesa. Só que no caso, né, esse direito foi o quê? Foi postergado para o momento em que você tomou conhecimento da multa. Existem situações, gente, que a administração pública atua. Por exemplo, vou interditar aquele restaurante que não está cumprindo as normas da vigilância sanitária. O poder de polícia faz o quê? Vai lá e interdita aquele restaurante de forma que imediata, haja vista que aquela comida está meio estragada. Imediatamente fez isso. Prof, quando é que o dono do restaurante vai poder se defender? Em um momento posterior. Ele pode se defender, sim. Sempre vai haver o direito de defesa. O contraditório e a ampla defesa estão sempre presentes. Quando o Estado quiser punir alguém, tem que conferir aquela pessoa o contraditório e a ampla defesa. Em algumas situações, esse contraditório vai ser diferido, postergado em um momento futuro, beleza? Então, para punir o servidor, e essa punição decorre do poder disciplinar agora, deve ser instaurado um processo administrativo disciplinar, conduzido por uma comissão que vai analisar a conduta daquele servidor. É isso, prof? É isso, pessoal. É isso mesmo. Um processo administrativo disciplinar. E aí, é lógico, em razão desse processo, várias punições poderão ser aplicadas ao servidor, mas esse é momento de amanhã, da gente conversar amanhã, que esse é um ponto muito quente nas provas de concurso público. Mas o que é importante sobre esse poder? São as diferenças e semelhanças entre o poder de polícia e o poder disciplinar. Por que é diferente, prof? Porque o poder de polícia, gente, o quê? Todos nós estamos sujeitos ao poder de polícia. No poder disciplinar, somente aqueles que têm vínculo de natureza especial com o Estado estão sujeitos a esse poder, beleza? Além disso, lembrem-se que, gente, quando eu falo de poder disciplinar, eu tô falando de atos individuais. Aquele servidor que descumpriu um dever vai ser punido. Aquela empresa que foi contratada pelo Estado e descumpriu as cláusulas contratuais vai ser punida, né, individualmente. E no caso do poder de polícia, a grande maioria dos atos que decorrem do poder de polícia são atos gerais. Todos nós temos que seguir as normas de trânsito. Atos gerais. Agora, existem também atos individuais que decorrem do poder de polícia, viu? Não esquece disso, não. Por exemplo, a licença para construir. Você quer construir no seu terreno?
Você quer uma licença, um ato de autorização para construir que decorre do poder de polícia? Esse é um ato individual, né? Você que vai construir ali. É só você que vai ser beneficiado, não é todo mundo não, é só você. Então existem atos que decorrem do poder de polícia, tanto atos gerais quanto atos individuais. Quando eu estiver falando de poder disciplinar, eu tô falando mais do que, gente? De atos individuais, né? Que eu tô falando nessa situação. Lembre-se dessa diferença, porque esses dois poderes, eles têm natureza jurídica distinta. Eles servem para diferentes situações. Enquanto o poder de polícia vai restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade, o poder disciplinar, ele vai disciplinar aqueles que têm um vínculo de natureza especial com o Estado. São situações totalmente diferentes, beleza? Gente, agora eu vou falar para vocês quais são as frases que vocês precisam saber de tudo que eu falei, o que é mais importante, o que vocês precisam saber na hora da prova. Essas frases aqui, gente, que eu vou falar com vocês, elas respondem a 35% das questões. Olha só, primeira frase, 17%. O poder de polícia estabelece limitações à liberdade individual e à propriedade privada dos particulares em prol do interesse coletivo. Em regra, manifesta-se através de deveres negativos. Não ultrapasse o sinal. Não ultrapasse o limite de velocidade. Dever negativo. Não. O poder de polícia tem natureza preventiva. Preventivamente respeite as normas de trânsito. E, excepcionalmente, repressiva. Não respeitou, não? Vou te punir, vou te reprimir, vou te multar. 17% das questões. Agora responde a 6%. O exercício do poder de polícia é considerado atividade típica do Estado e, portanto, somente poderá ser exercido por pessoas jurídicas de direito público, salvo no que diz respeito às atividades meramente materiais que podem ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado. Gente, 6% das questões. Lembra do ciclo do poder de polícia que se desenvolve em 4 atividades? Ordem, que vai ser desempenhada por pessoa jurídica de direito público. Consentimento, que é possível de ser delegado a particulares, né? Eu falei com vocês. Consentimento para aquela autorização para dirigir. Fiscalização também pode ser delegada a particulares. E a aplicação de penalidades que somente o Estado, somente pessoas jurídicas de direito público poderão aplicar penalidade. Então a primeira etapa e a quarta etapa, somente o Estado, beleza? Ok, próxima frase. Coercibilidade é o atributo da administração pública que ela possui para estabelecer obrigações ao particular por meio de meios indiretos de coerção. Como assim? Meios indiretos de te punir. Você não cumpriu as normas de trânsito? Vou te multar. Vai doer no bolso. Meio indireto de te punir. Qual é? Beleza. Autoexecutoriedade, gente. A autoexecutoriedade consiste na possibilidade em que a própria administração executa suas próprias medidas impondo aos particulares de forma coativa. 7% das questões. A autoexecutoriedade, gente, é aquela situação que eu falei com vocês do reboque do veículo, né? Autoexecução de algumas medidas. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, somente em situações urgentes e emergenciais. Beleza. Próxima frase agora, essa frase responde a 15% das questões. Vou falar de poder disciplinar. Olha a diferença entre disciplinar e polícia. O poder disciplinar trata do poder que a administração pública possui para aplicar punições, para disciplinar todos aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado, servidores e particulares contratados pelo poder público. 15% das questões. No total, gente, a gente respondeu agora 17 mais 6, 23, 28, 20, mais 5%, 28, mais 7, 35, mais 15. Gente, 50% das questões. Dá nem pra acreditar, dá nem pra acreditar. Enfim, continuando aí, eu vou deixar pra vocês 2 perguntinhas pra vocês verem que como o que eu falo tá caindo, é isso que cai na sua prova. Eu acabei de responder 50% das questões de poderes. Olha aí, responde essas questões, clica aí na sua telinha. Respondeu a questão? Viu essa mágica? Agora vamos passar a conversar sobre as questões de atos administrativos. Vou responder agora para vocês 29% das questões de atos. Gente, 29% das questões de atos envolve um tema que vocês nem vão acreditar. Talvez vocês nem sabiam que era esse o tema mais cobrado. Envolve, gente, a matéria que está aí assinalada no gráfico, que é a extinção dos atos administrativos. Modalidades de extinção dos atos administrativos. Gente, os atos administrativos são extintos em razão de uma série de situações. Né? Por exemplo, foi concedido a mim uma autorização para casar na praia. O casamento já passou? O ato que já aconteceu,
aquele ato foi extinto. Ou então foi concedido a mim uma autorização para casar na praia e eu morri. Ai, gente, trágico, né? Mas assim, o beneficiário morreu, aquele ato que foi extinto também. Existem várias situações de extinção do ato administrativo. Por exemplo, uma autorização para porte de arma durante 1 ano. Passou 1 ano, o prazo acabou, o ato foi extinto. Beleza. Essas são hipóteses que são mais fáceis de entender. Mas existem situações em que há uma retirada do ato administrativo. Não é porque o beneficiário morreu, não é porque o evento já aconteceu, não é porque o prazo já passou, não. Nesse caso vai haver uma retirada daquele ato administrativo. Pensa comigo, ato vem da palavra atuação, ação, né, gente? Atuação. Quando a administração pública quer atuar, quer manifestar a sua vontade no exercício da função pública, ela vai editar um ato administrativo. É uma manifestação de vontade da administração no exercício da função administrativa. Isso é um ato administrativo, beleza. A gente sabe que o Estado deve seguir o que está na lei, deve atuar em conformidade com a lei, certo? Certo. Tudo bem. Mas vamos dizer que eventualmente um servidor público praticou uma ilegalidade. Eventualmente não, né, gente? A gente vê isso tanto. O servidor público praticou uma ilegalidade. Depois a administração verificou que aquele ato tem um vício de legalidade. O que ela deve fazer? Gente, ela deve anular aquele ato. Anular aquele ato. E a anulação opera efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa. Bate na sua testa. Ela vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado, que vão lá para o passado apagando tudo que aquele ato fez, apagando todos os efeitos daquele ato como se ele nunca tivesse existido. Do tipo assim, fizemos uma besteira, não podia ter feito dessa forma, vamos anular e apagar tudo. É mais ou menos assim que funciona. Existem algumas situações em que a anulação não vai operar efeitos ex tunc. Excepcionalmente, eu tenho algumas situações de anulação operando efeitos ex nunc. Já explico para vocês. Mas a regra é, quando a administração pública edita um ato ilegal, esse ato deve ser anulado. Anulação opera efeitos ex tunc, que retroagem para o passado. É isso que você tem que saber, mas com um aprofundamento maior aí, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Existem situações, gente, que a administração pública ela pode decidir se ela vai anular aquele ato ali, ilegal, ou se ela vai só corrigir o vício. Só corrigir. Existe essa situação, sabia? Que a administração pública pode decidir se ela vai anular ou corrigir ou convalidar. Quando você escutar essa palavra, você vai lembrar convalidação. Correção de um vício. Aí você deve estar se perguntando, prof, quando é que a administração pública pode corrigir um vício de um ato que está ilegal, ao invés de anular? Gente, quando eu estiver diante de um ato que tem um vício nos elementos forma e competência. Como assim? O ato não é formado por vários elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, não é? Tudo bem. O ato é formado por vários elementos aí. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mas vamos dizer que o ato não foi editado da forma correta. Ou não foi editado pelo agente público competente. Mas a gente está diante de um ato que produziu efeitos, que alcançou o que a administração pública queria. Aquele ato vai ser anulado? A administração pública pode o quê? Corrigir aquele vício no elemento forma e no elemento competência? Pode. Sabe por quê? Para corrigir alguma coisa é preciso ter foco, gente. Foco. F-O de forma, C-O de competência, gente. Vícios relativos nos elementos forma e competência são passíveis de convalidação ou de correção. Olha esse macete, lembra do foco. Quando eu falo de vício relativo, eu tô falando de um vício que não é tão grave. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você aí já é servidor público, né? Fez uma besteira no seu trabalho e foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra você. Olha só, meu Deus do céu. Aí, né, você é amigo não pode. É conhecido do pessoal lá que compõe a comissão que tá cuidando do seu processo. Você tinha que receber uma notificação por escrito para se manifestar, mas a pessoa resolveu te mandar uma mensagem de WhatsApp. Aqui, se manifesta no processo. Apresenta uma defesa. Você recebeu a mensagem do WhatsApp e falou, ok, vou fazer. Aí eu te pergunto, aquele membro da comissão é competente para enviar essa notificação? Sim. Com qual finalidade que ele está enviando? Para alcançar o interesse público. Por qual motivo? Porque tem um processo administrativo, né?
tem que ser resolvido? Qual que é o objeto daquela mensagem, né, que ele enviou? Notificar? Chamar a pessoa para se manifestar? Notificar. O objeto é sempre o verbo, né, no infinitivo que envolve a atuação da administração. Nesse caso é uma mensagem, uma notificação, então o objeto é notificar, tá tudo certo. Agora, a forma foi correta? Não foi. Mensagem WhatsApp não é a forma correta de notificar o servidor para apresentar defesa. Não é a forma correta. Mas o servidor recebeu a mensagem WhatsApp, foi lá e apresentou uma defesa? Sim. O ato, então, produziu efeitos? O ato foi editado, né, para notificar. Produziu efeitos? Notificou o servidor? Notificou. Ele apresentou defesa? Apresentou. Então, a gente está diante de um vício de forma, né? A mensagem WhatsApp não era a forma certa. Mas, assim, um vício que é relativo, não é grave. Vamos corrigir esse vício aqui? Vamos convalidar esse ato? Vamos corrigir isso aqui melhor? Vou manter esse ato? Vou manter esse ato. Beleza? Outra situação. Quando eu tenho um agente público, por exemplo, vamos dizer que um técnico do INSS editou um ato que é de competência do analista. Mas o ato operou efeitos, foi bom para o INSS, tá tudo certo. Aí eu te falo, gente, tem um vício de competência, né? Esse técnico não tinha aquela competência para fazer aquilo ali, mas tanto o técnico quanto o analista atuam em nome do INSS. Quem responde pela conduta dos dois é o INSS, não é? Não é assim que funciona? Então, nessa situação, vamos convalidar esse vício de competência, vamos manter esse ato aí, vamos manter esse ato, vamos só corrigir esse vício. Então, existem situações, gente, em que a administração pública pode corrigir os vícios ilegais de um ato administrativo. Lembra que o professor, para corrigir prova, tem que ter foco. FO, de forma CO de competência. Vícios relativos nos elementos forma e competência são passíveis de correção. Beleza. Próxima hipótese de retirada. Já falei da anulação, vamos falar agora da revogação. Gente, a revogação acontece quando a administração edita um ato legal, edita um ato em conformidade com a lei, mas ele já não é mais interessante. Já não é mais o quê? Conveniente, oportuno. Tipo assim, a prof tinha um restaurante, né? Na época, eu queria muito comercializar para muitas pessoas, pedi uma autorização para o poder público, né, para colocar mesas e cadeiras na calçada. Recebi aquela autorização. Só que o restaurante foi ficando tão cheio, tão bombado, gente, tão cheio, que começou a causar um tumulto no bairro. Aí a prefeitura, em razão da reclamação dos moradores, revogou a autorização que tinha sido concedida a mim. E aí, a revogação opera efeitos ex nunc. Daquele momento da data da revogação em diante, eu não podia mais colocar as mesas e cadeiras na calçada. Mas tudo que eu já fiz antes, né, coloquei as mesas e as calçadas, as festas que eu organizei, tudo certo, estava devidamente autorizado. Daquele momento pra frente, não pode mais. Agora, vamos dizer que a prof aí, quando ela foi construir o restaurante dela, ela foi pedir uma licença para construir da administração pública, né? E ela não apresentou a documentação correta, ela só pagou um dinheirinho pro agente da prefeitura e ele foi lá e concedeu uma licença sem olhar nada. E aí alguém descobriu que a minha documentação estava toda irregular, lá na administração pública. Nesse caso, a licença vai ser o quê? Anulada. Estou diante de um vício de legalidade. Vício de legalidade, gente, opera anulação. Quando eu estou diante de um ato legal, um ato totalmente correto, tudo bacana, mas que não é mais conveniente e oportuno, a administração pública vai revogar aquela medida. É a situação das mesas e cadeiras ali na calçada. Tava tudo ok, um ato legal, tinha sido autorizado, eu fiz tudo certinho, né? Mas depois, em razão da reclamação dos moradores, a administração revogou aquela autorização. Tive que aceitar. A revogação é uma hipótese de extinção do ato administrativo, também é uma hipótese de retirada daquele ato administrativo. Além disso, gente, também é hipótese de retirada a cassação. Em muitas situações, a administração, né, concede a você uma autorização para exercer uma atividade. Por exemplo, concede a você uma autorização para dirigir, uma habilitação. Mas você continua tomando multa, infringindo as normas de trânsito. Todo dia, multa. E aí que você superou o limite de pontos da sua carteira e a sua carteira de habilitação vai ser cassada, vai ser retirada de você. Vai ser cassada, tá bom? Vai ser cassada. Beleza. Caducidade, gente, qual que é essa hipótese também de retirada do ato administrativo? Caducidade é quando eu tenho uma situação X e depois sobrevém uma nova lei que muda a situação, né? E aí o ato caduca. Tipo assim, vamos dizer que eu comprei um terreno num grande local, assim, que era um bairro bacana, que eu queria construir uma indústria.
Tá tudo certo. Consegui a licença para construir, né, naquela indústria. Tava ali pensando em começar a construir. Veio uma lei municipal estabelecendo que naquele bairro ali seria um bairro residencial. Se é um bairro residencial, a minha licença para construir a indústria caducou. Veio uma lei nova mudando a situação. Mudou a situação, esse ato da licença caducou. Essa também é uma hipótese de quê? De extinção do ato administrativo, que também é uma hipótese de retirada desse ato. E por fim, contraposição ou derrubada. É uma hipótese de extinção do ato administrativo, hipótese de retirada. Quando eu tenho um ato que contrapõe um ato anterior. Por exemplo, fui nomeada para exercício do cargo de secretária de Estado. Fui exonerada do cargo de secretário de Estado. Um vai contra o outro. Contraposição também é uma hipótese de retirada. Agora eu vou falar para vocês quais são essas frases que respondem a 29% das questões que estão relacionadas a isso. Olha só, 10% das questões de ato, gente. A anulação do ato refere-se à retirada do ato administrativo ilegal do mundo jurídico, apagando todos os efeitos por ele produzidos, como se esse ato não tivesse sido praticado. A competência para anular o ato administrativo ilegal pertence à própria administração. A própria administração anula, né, aquele ato, e o Poder Judiciário também controla a legalidade dos atos administrativos. A anulação do ato produz efeitos ex tunc, ou seja, retroagem à data de origem do ato, aniquilando todos os efeitos até então produzidos. Destaca-se que a anulação dos atos administrativos que decorrem de efeitos favoráveis para os destinatários deve ser realizada no prazo de 5 anos. Gente, existe um prazo decadencial de 5 anos para a administração pública anular um ato que operou um benefício para uma pessoa, um benefício para um particular. A administração tem um prazo de 5 anos, que ela pode verificar se aquele ato tem algum vício, que ela pode anular ou não. Depois de 5 anos, não vem anular não. Não vem anular não, que esse ato já produziu efeitos para mim, me deu benefício. 5 anos é o prazo decadencial. Ponto importante falei com vocês que, em regra, a anulação opera efeitos ex tunc. Entretanto, existe uma situação em que a anulação opera efeitos ex nunc, situações excepcionais. Por exemplo, vamos dizer que eu falsifiquei o meu diploma de bacharel em Direito. Falsifiquei meu diploma de bacharel em Direito na UFMG, que eu realmente tenho, né? Estou falando uma situação hipotética. Falsifiquei meu diploma, né? Só para conseguir a aprovação no concurso público para assumir o cargo. Depois de um tempo exercendo o cargo, descobriram que eu tinha falsificado o diploma. Descobriram que eu tinha falsificado o diploma. Aí que a minha nomeação foi anulada. Prof, quando a sua nomeação foi anulada, essa anulação operou efeitos ex tunc. Então, se você ficou durante 5 anos trabalhando no Estado, todos os atos que você praticou serão anulados? Não, né, gente? Imagina. Senão ia ser um prejuízo para um monte de gente, porque vários atos, várias condutas que eu realizei beneficiaram pessoas, resolveram coisas, né? Várias medidas minhas, né? A administração, nesse caso, ela vai anular minha nomeação, mas essa anulação não vai operar efeitos ex tunc, vai operar efeitos ex nunc, é uma situação excepcional. Serão mantidos os atos que eu pratiquei, porque eu pratiquei aqueles atos com o quê? Com aparência de legalidade. E aqueles atos que eu pratiquei foram em nome do Estado. Então o Estado vai o quê? Vai convalidar, vai corrigir os vícios de competência daqueles atos, porque eu não era competente para estar ali. Vai corrigir e vai manter os atos. Aí você pensa também, prof, você vai ter que restituir, pagar o salário, né, para o Estado, tudo que você recebeu durante esse tempo? Também não. Você acredita? Porque, de fato, a administração pública usou da minha força de trabalho. Então, se eu estava trabalhando lá, a contraprestação é devida. É devida, gente, é devida. O Estado não pode se enriquecer ilicitamente. Ele não pode usar da minha mão de obra e não pagar por isso. Beleza? Próxima frase. Desde que não cause prejuízo a terceiros, havendo vício sanável, o ato poderá ser convalidado. Destaca-se que são passíveis de convalidação os atos com defeitos dos elementos competência e forma, vícios sanáveis desses elementos. Os defeitos no objeto, motivo e finalidade são insanáveis. Próxima frase, 12% das questões. A revogação é uma forma de extinção do ato administrativo cabível quando o ato é ilícito, contudo é inconveniente, inoportuno. Tá tudo certo no ato, mas ele não é mais conveniente. Né? Tava tudo certo na sua autorização para colocar as mesas, cadeiras na calçada, mas não dá mais, tá criando uma confusão no bairro. Na revogação, o ato é legal, contudo não foi a melhor escolha dentro daquela margem de liberdade e agora, em um momento futuro, a situação mudou. A revogação opera efeitos ex nunc. Essa frase responde a 12% das questões. Gente, corre aí,
faz a questãozinha que eu deixei para você, porque é isso que cai. Eu acabei de responder 29% das questões de prova sobre atos administrativos. Responde aí. E por fim, para fechar essa aula, gente, que eu falei demais, ainda tem muita coisa para falar, porque amanhã vocês não vão acreditar. Amanhã eu vou cantar a pedra das provas desse ano. Eu vou cantar a pedra das provas desse ano. Então fica aqui até amanhã. Agora a gente vai responder 35% das questões sobre licitações públicas. Licitação é um tema que eu queria falar muito, mas eu vou ter tempo, porque tem amanhã e depois. Então fica com a gente. Aí comenta esse vídeo. Comenta esse vídeo todo dia que eu vou responder cada comentário. Vamos lá, 35% das questões sobre licitações. Gente, a administração pública, antes de contratar, obrigatoriamente ela tem que licitar. Por quê, prof? Porque quando a administração está contratando, ela está usando de dinheiro público. Dinheiro público. E deve haver uma responsabilidade com o uso desse dinheiro. Então, para contratar, para celebrar um contrato com uma empresa, a administração vai ter que seguir um procedimento que está cheio de regrinhas para selecionar a proposta mais vantajosa. Procedimento, gente, é uma série de atos administrativos que são realizados em sequência. E esse procedimento licitatório é um procedimento competitivo. Várias empresas vão participar, competir, né, porque todas elas querem ser contratadas pelo Estado. Isonômico, todas vão ter as mesmas condições de participação, né? Uma isonomia material, já vou explicar isso para vocês amanhã. Isonômico, obrigatório. Para usar a verba pública, tem que licitar, beleza? Tem que licitar. Agora, existem situações em que a administração pública, ao invés de licitar, ela pode contratar diretamente. E são essas as situações que respondem a 35% das questões de prova. Eu tô falando, gente, da hipótese de dispensa e da hipótese de inexigibilidade. Dois conceitos diferentes, vou te dar um macete agora. Nas situações de dispensa, a própria Lei 8666 estabeleceu que é dispensável, né, a licitação. Não precisa de licitar, a administração pública pode contratar diretamente. Por exemplo, numa situação de calamidade pública, numa situação emergencial, nesses casos, o Estado vai realizar um procedimento licitatório precisando de um certo produto de saúde, por exemplo? Não, é admitida a contratação direta, fundamentada nessas hipóteses previstas na Lei 8666 de forma taxativa. Todas estão lá, viu? Taxativamente previstas. Mas na inexigibilidade é diferente. Na inexigibilidade é inviável, gente, a competição. Sabe por quê? No caso, a administração pública quer adquirir um produto cujo fornecedor é exclusivo. Se só tem uma empresa que fornece aquele produto, é ela que vai ter que ser contratada. Ou então a administração pública quer contratar um serviço profissional de notória especialização. Por exemplo, um trabalho de consultoria muito específico, que tem que ser realizado por aquela empresa, por aquela consultoria específica. Nesse caso também a competição é inviável, tudo isso vai ser devidamente motivado, viu, gente? Mas a competição é inviável porque precisa de ser aquela empresa ali que tem notória especialização. Outra situação, no caso que o Estado deseja contratar um artista aclamado pela mídia para realizar um grande show na cidade, de comemoração de aniversário da cidade. O Estado não vai fazer uma competição, né, um procedimento licitatório entre a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite e a Anitta? Não vai. Ele vai poder contratar diretamente a Ivete ou a Anitta, diretamente fundada nessa hipótese de inexigibilidade. Lembrando, gente, que esse rol da inexigibilidade é um rol exemplificativo. Toda situação, no caso concreto, no qual é inviável a competição, a administração pública pode, em razão da inviabilidade da competição, contratar diretamente. Agora, as hipóteses de dispensa estão previstas taxativamente na Lei 8666. Anota aí, tira o print, na verdade. Tira o print, gente, que o que eu vou falar agora vai salvar muito do seu tempo de estudo. Esses são os incisos, olha, não sei se dá pra ver, vou pedir pro pessoal dar um zoom. Esses são os incisos que são mais cobrados, estão todos em vermelho, porque cada um deles responde a 300 questões, mais ou menos, mais cobradas das hipóteses de dispensa de licitação. E vou agora te falar, então, quais são as frases que respondem a 29% das questões de prova. São esses conceitos aí. Olha só. A dispensa de licitação refere-se às hipóteses em que os contratos administrativos são celebrados diretamente pela administração pública, sem a realização de licitação prévia. Na dispensa, verifica-se a possibilidade de competição. Tem possibilidade de competição? Tem, numa emergência, o hospital está precisando de alguns materiais, né, para saúde, o hospital público. Tem várias empresas que podem prestar
aquele material, mas o hospital vai escolher qualquer uma delas, ele precisa com urgência, né? A urgência que advém da situação prevista aqui de dispensa de licitação, no qual o Estado pode contratar diretamente. Na dispensa, verifica-se a possibilidade de competição, que justifica a realização da licitação, contudo, a legislação admite a dispensa. Na Lei 8666 está lá estabelecido os artigos 17, que fala das hipóteses de licitação dispensada, e o artigo 24, hipótese de licitação dispensável. Isso responde a 21% das questões de prova. Agora vamos falar sobre a inexigibilidade. 14% das questões, gente. O artigo 25 da Lei 8666 descreve algumas hipóteses, rol exemplificativo de inexigibilidade de licitação. São eles: para fins de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que somente possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, só tem um fornecedor. Segunda hipótese, contratação de serviço técnico de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização. Terceira hipótese, contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Esse conceito aqui de inexigibilidade responde a 14% das questões. Mas eu vou fechar a aula ainda com mais questão de prova. Existem uns dois conceitos aí que vocês veem muito no tema de licitações públicas: licitação deserta e licitação fracassada. Vamos entender. Licitação deserta, gente, é quando não apareceu nenhum licitante interessado. O Estado publicou um edital, está precisando contratar uma empresa para fornecer um determinado produto e nenhuma empresa apareceu. É um deserto, ninguém apareceu. Nesse caso, né, se a realização de uma nova licitação implicar em danos para a administração pública, essa é uma hipótese em que a administração pública pode contratar diretamente mediante uma dispensa. Como assim? O Estado realizou um procedimento licitatório, ninguém apareceu. Se ele realizar um novo procedimento, isso vai implicar em danos para o Estado, porque ele precisa daquele material urgente. Nessa situação, o Estado pode dispensar essa nova licitação e contratar diretamente. Essa é uma hipótese de dispensa de licitação que está prevista na Lei 8666. Agora, licitação fracassada é diferente. Fracassada é quando apareceram licitantes que estão lá interessados em serem contratados pelo Estado, mas ou eles apresentaram as documentações de forma incorreta, foram inabilitados, não apresentaram as documentações certas, ou eles foram desclassificados, a proposta deles não estava de acordo com os requisitos do edital. Nesse caso, eu estou diante de um fracasso. Eles apareceram, eles estavam interessados, mas foi um verdadeiro fracasso. Existe uma diferença aí, viu, gente? Galera, eu respondi muita questão de prova. Peraí, eu esqueci. Vou deixar um minutinho. Aparecem umas questões aí pra vocês. Responda. Olha só do que eu tô falando. Respondeu? Gente, que aula produtiva, hein? Que aula maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Pessoal, eu quero que vocês comentem, deixem seu comentário aqui embaixo. Eu vou responder cada um deles, é muito importante saber da sua participação. E amanhã é o grande dia. Amanhã eu vou cantar a pedra das próximas provas que vão acontecer em 2021. E eu vou mostrar pra vocês o comportamento da Banca CESP, da Banca Exaf, da Banca VUNESP. Eu vou mostrar pra vocês esses comportamentos. Então é amanhã. É amanhã. Então fica comigo até amanhã. Esse vídeo vai ficar disponível, pode comentar, vai ficar disponível hoje. Então aproveita, assiste ele todo. Foi muita questão que eu consegui resolver pra vocês. E eu quero lembrar que eu vou deixar pra vocês aqui um PDF com um capítulo do Manual da Aprovação e questões respondidas, pra você ver como que você vai estudar a partir de agora, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês amanhã. E pessoal, quem quer mais dica, quem tá ansioso, quem precisa desse conteúdo, se inscreve no meu canal do YouTube, Prof. Gabriela Xavier. Corre no Instagram, @Prof. Gabriela Xavier, no TikTok também, viu, gente? Segue as redes sociais e clica no link aqui embaixo, vai deixar um link aqui pra vocês da lista de transmissão. Lista de transmissão é uma lista pelo WhatsApp, não é grupo, viu? É uma lista, você recebe uma mensagem privada, um áudio que você recebe, uma dica da matéria e a resolução da questão do dia. Todo dia tem isso, todo dia de manhã. É gratuito, é gratuito. Então se inscreve porque a gente tá começando uma nova lista hoje. Um beijo grande e até amanhã. Oi, Gabi, tudo bem? Passando aqui para agradecer o seu trabalho maravilhoso, lindo, top, show de bola, você arrasa, né? E facilita a nossa vida. E para você que não adquiriu material, não pense duas vezes, não pense nem no preço, gente, não tem comparação, é maravilhoso, é um investimento. Tá bom? Um investimento, pense nisso. Toda compra que você faz para o seu sucesso vindouro, sucesso
futuro, tá? É um investimento, tá bom? Toda compra, toda aquisição é um investimento. Então, gente, não pense no preço, tá bom? Isso não tem comparação, né? Porque é maravilhoso o trabalho, fácil de manusear, fácil de trabalhar. A Gabi é excelente, te dá técnicas, te dá dicas maravilhosas. E você, Gabi, é top de linha. Um beijo pra você.